Salve galera, aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E o tema desse vídeo aqui é um pouquinho a respeito de carregador de bateria e problemas comuns relacionados à bateria e ao mau funcionamento do carro devido a problemas com o circuito elétrico aí. Um dos principais problemas de quem tem carro antigo, galera, é o fato de ele ficar parado. E muitas vezes ele fica parado com a bateria conectada. Muitas pessoas não podem desconectar a bateria, até por motivos de segurança, como é o caso aí dos alarmes, tem nesses carros aí. E você precisa deixar ele sempre conectado e é sempre uma luta quando você quer sair e não tem bateria. Eu, desde o começo, desde que tenho esse carro aí, desde 2006, eu sofro com bateria. Uma das primeiras coisas que eu precisei fazer com o carro foi trocar a bateria, porque minha bateria simplesmente não segurava a carga. E, em paralelo a isso, eu tive que correr atrás de um carregador de bateria de emergência para mim conseguir sair com o carro no final de semana. Então, como é que funcionava o meu dia a dia? Sexta-feira eu ia lá, tentava ligar o carro e o carro não funcionava, porque não tinha bateria. Deixava de sexta para sábado de manhã o carro carregando a bateria, ia lá e contava com a sorte para ver se ele funcionava ou não. Qual que era o carregador de bateria que eu tinha anteriormente? Um carregador simples, galera, que é uma lâmpada incandescente para carregar. Qual que era o problema desse carregador? O fato dele não ter nenhum mecanismo de controle contra excesso de tensão ou excesso de amperagem, o fato dele não me dizer também se a bateria estava carregada ou não, e o fato dele jogar uma corrente ali que eventualmente não era a adequada para aquele momento, para aquela carga que a bateria apresentava. E também o fato de eu não conseguir calcular o tempo que ia demorar para carregar a bateria, pelo fato de eu ter que utilizar uma lâmpada incandescente, ele não ter nenhum mecanismo de controle sobre a corrente que eu estava jogando ali ou sobre a tensão. E se você não utilizasse uma lâmpada halógena aí, de 100 watts, 150 watts, ele simplesmente não carregava a tua bateria o suficiente. E eventualmente, como é o meu caso aí, tinha um carro a álcool, a bateria já estava meio detonada, quando eu ia girar, mesmo carregando por 8 horas, às vezes eu girava 1, 2, 3 vezes, ele já não tinha mais carga na bateria. Então, não se sabia ao certo até que ponto ele carregava a bateria, e eu tinha esse problema aí anteriormente. Os anos passaram, o problema continua e eu precisei trocar o carregador de bateria, até pelo fato da gente ter mais de um veículo hoje, né? E a gente ter também aí os familiares e parentes que às vezes precisam de uma força para algum impeditivo aí, empecilho do carro funcionar relacionado à bateria. Esse modelo aqui, ele não tem nenhum mecanismo de partida auxiliar, então não adianta você plugar ele lá na tua bateria e achar que você vai girar o motor e ele vai fazer com que o carro funcione, dando uma corrente extra aí para girar o teu motor de arranque. Ele possui um modo de reparo, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, e o funcionamento dele é completamente automático, galera. Então ele faz todas as checagens, se a bateria está carregada ou não, se a bateria está funcionando ou não, se ela pode receber carga ou não, se ela é 12 volts ou 24 volts e se você está trabalhando no verão ou no inverno. Não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso. Esse aqui é um modelo que, se você procurar na internet, você vai encontrar com um preço muito bom para você comprar. Então certamente vale a pena você pular aquele carregador emergencial com lâmpada para um modelo desse aqui, se você usa com um pouco mais de frequência, como é o meu caso. Não utilizo ele com a bateria conectada no carro para carregar. Por quê? Porque pode haver algum dano a algum equipamento do teu carro, algum acessório, quando ele estiver carregando e funcionando ao mesmo tempo, tá? Então eu não utilizo dessa maneira. Não utilizo também como mecanismo de manutenção de carga, ou seja, tem pessoas que deixam ele ligado direto na bateria do carro como meio de manutenção de carga para deixar sempre a bateria carregada. Eu não utilizo dessa maneira pelo fato de que eu não utilizo ele com a bateria plugada, tá? Pelo que eu já mencionei anteriormente aí. Então é um modo que você pode testar, pode utilizar, mas eu não testei e não sei como funciona, por isso eu não recomendo aqui.
Como que você faz o teste do modo manutenção de carga? Dá uma olhada com o multímetro, galera, se ele não está jogando muita tensão na tua bateria ao ponto de danificar qualquer componente elétrico do teu carro. Ah, mas eu não sei qual que é a tensão máxima. Galera, passou de 14,5, 14,8, 15 volts, pode desligar tudo porque você pode ter algum dano aos componentes eletrônicos do teu veículo. O cabo que vai ligado na energia elétrica é pequeno, é pequenininho, necessitando de uma extensão, tão quanto o cabo que vai plugado na tua bateria é pequenininho também. Ele tem uma qualidade boa, não são plugs ruins de qualidade, tá? São bem bons, inclusive. Se eu comparar aí com outros plugs que eu tenho na mão aqui, ó, bem melhor, qualidade bem melhor do que esses aqui. Inclusive o fio também tem uma qualidade melhor, tá? Então é um equipamento de qualidade. Possui mecanismo de proteção térmica, ele tem um coolerzinho aqui dentro para evitar superaquecimento. Quando você ligar ele na rede elétrica, ele já automaticamente vai entrar no modo de carga, medindo, obviamente, a carga da tua bateria e fazendo as modificações necessárias nos parâmetros de tensão e de corrente, de acordo com a temperatura ambiente e também com o nível de carga da tua bateria. Então ele não superaquece. Mesmo trabalhando no ambiente quente e trabalhando o dia inteiro, ele não superaquece. Ele vai automaticamente já ligar o fan aí, ligar o coolerzinho para resfriar ele e vai funcionar de uma maneira correta. Recomendo que você tente posicionar ele fora do carro, em outro local, se possível aí, e utilize uma boa extensão aí para alimentar ele e fixe ele num lugar legal aí para você utilizar. O primeiro mecanismo que eu vou mostrar para vocês aí é um modo de diagnóstico dele, que você pode fazer um diagnóstico simples do teu carro aí para saber se teu problema está na bateria ou se está no alternador e regulador de voltagem. Então você elimina o problema. Se você tem um problema na bateria, você troca a bateria. Se você tem um problema com o carregamento dessa bateria, com o carregar dessa bateria no teu carro, você vai para outra linha de manutenção, tá? Então se tua bateria descarregou de uma maneira rápida, prematura, ou você utilizou o carro, de repente foi funcionar, já não tinha mais bateria, você precisa não só verificar a bateria, mas mais importante que isso é saber se a bateria está sendo carregada ou não quando você está rodando com o carro, evitando aquele problema de você trocar a bateria e deixar de lado o alternador e regulador de voltagem. Uma vez que você trocou uma bateria que estava funcionando, você perdeu dinheiro e trocou um componente aí que você não deveria ter trocado. E obviamente vai passar alguns dias aí, um pouco tempo que você rodar com o carro, ela já vai descarregar por completo e não vai estar sendo carregada. Então dá sim para fazer uma checagem simples com esse equipamentozinho aqui. Eu vou passar em detalhes o que aconteceu comigo e como é que eu posso utilizar ele para fazer um diagnóstico básico se está carregando ou não a bateria. Outro ponto, tente ter um multímetro para fazer essa análise, tá? Esse mecanismo aqui é muito grosseiro para fazer esse tipo de análise. Com o multímetro você consegue trabalhar melhor e ter uma precisão melhor a respeito dessa análise que você está fazendo. Mas na falta de um multímetro, ou se você não sabe usar o multímetro corretamente, dá para utilizar o carregador de bateria sim para fazer uma análise superficial desse problema. E na segunda parte do vídeo eu vou demonstrar o funcionamento dele carregando a bateria e vou falar um pouquinho sobre ele carregando. Ah, Rodrigo, então qual que é a diferença no modelo 2A, 4A, 6A, 10A, 15A, 20 amperes? Galera, é o tempo que ele vai demorar para carregar a tua bateria e a potência da bateria que ele vai carregar também. A grosso modo, se você, por exemplo, pegar um modelo desse aqui, com uma corrente de 2 ampere-hora, numa bateria de 12 volts, aí, que seja 70 amperes, você não vai carregar ela por completo, ou eventualmente você vai demorar muitas horas para carregar. Então esse modelinho aqui, por 12 horas, ele vai funcionar ininterruptamente. Passando 12 horas, ele vai desarmar automaticamente e vai desligar para evitar qualquer problema, qualquer dano tanto à bateria, ao circuito elétrico, tão quanto ao equipamento aqui. Então ele desliga automaticamente. Para voltar a funcionar, tem que ligar ele de novo, desligar e ligar ele de novo, tá? Então não adianta você chegar com um carregador muito fraco numa bateria forte, tão quanto um carregador extremamente forte numa bateria fraca, ele vai funcionar adequadamente de acordo com a bateria nesse modelo aqui. Então se você pegar um carregador mais forte,
ele vai carregar não só a bateria mais forte, tão quanto a bateria mais fraca de uma maneira correta, porque ele vai calcular a tensão e a amperagem adequada para carregar aquela bateria em si. Nesse caso aqui, 6 ampere-hora carrega a bateria até 60 amperes tranquilamente, que é o meu caso aí. Então não bobeie na compra, fique esperto com isso aí também. Se você tem uma bateria mais fraca, como a de uma moto, obviamente você pode pegar um carregador mais fraco, que ele vai carregar rapidamente essa bateria, vai suprir a necessidade da bateria de uma maneira correta. Mas o contrário não é válido.